Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo para falarmos do Flamengo, que está finalizando a preparação para pegar o Vasco nessa segunda-feira. Eu digo está finalizando porque o Flamengo, como você já sabe, o Sampaoli ele dá treino em dia de jogo. Então, na manhã dessa segunda-feira, dia do duelo com o Cruz Maltino, o Sampaoli dará a última atividade. Não é uma atividade intensa. Por exemplo, antes do último jogo contra o Fluminense, foi uma atividade de treinamento de pênalti e até mesmo treinamento de falta. Então são treinos, ajustes que o Sampaoli dá no dia do duelo. Então a gente vai trazer informações. Gabigol é dúvida para o clássico contra o Vasco. Léo Pereira, a gente vai falar sobre a situação desse jogador que dificilmente não encara o Vasco. Vamos falar também do Vasco. O Vasco mudando escalação, mudando esquema tático para encarar o Flamengo. A gente vai contar aqui que mudança é essa. Que escalação é essa? Vamos falar também de um zagueiro do Benfica que está no radar do Flamengo a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Vocês vão gostar se esse jogador for contratado? A gente vai falar o nome já já, mas antes, galera, queria pedir para vocês prestarem muita atenção nessa ideia que eu vou dar para vocês. É sobre a KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados. Você que está confiante na vitória do Mengão sobre o Vasco nessa segunda-feira e quer fazer uma aposta, corre lá no site da KTO, é kto.com. Não tem só Campeonato Brasileiro, tem outros esportes também, basquete, tem muita coisa na linha da KTO. Você está perdendo tempo. E o melhor de tudo, utilizando o código VENE, você tem direito a bônus. Olha que coisa maravilhosa. Flamengo, um bom momento, enfrentando o rival Vasco, que vive um péssimo momento, vice-lanterna no Campeonato Brasileiro. Uma boa oportunidade para você utilizar o código VENE e ganhar uma grana extra lá na KTO. Então corre lá no site da KTO e aproveita bastante. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, no treino dessa segunda-feira, algumas novidades ruins, digamos assim. Léo Pereira e Gabigol não foram a campo, tá? O Léo Pereira ele tá com um problema, vocês já sabem muito bem disso. Desde o jogo contra o Corinthians, ele jogou contra o Fluminense na base de sacrifício, teve até que ser substituído. E Léo Pereira não foi a campo. A ideia da comissão técnica é nem relacionar o Léo Pereira para o jogo contra o Vasco. É dar um descanso para esse jogador que vem atuando sim na base de sacrifício e atuando muito bem. Inclusive fez o gol da vitória contra o Corinthians, vocês vão se recordar, machucado, só não saiu porque o Sampaoli não poderia mais fazer substituição na ocasião. Já o Gabigol vai ser reavaliado na atividade dessa segunda-feira e aí vão bater o martelo se ele vai ou não para o duelo. É dúvida, bota aí como dúvida na sua agendinha. Então, Pedro e Everton Ribeiro, me perguntaram também sobre Pedro e Everton Ribeiro se treinaram. Eles foram a campo normalmente, então não deve ser nenhum problema aí para pegar o Vasco nessa segunda-feira. Então fica aí um resumo do treino do Flamengo desse domingo. Pedro, Everton Ribeiro no campo, Gabigol ficou na academia fazendo atividades individuais, digamos assim, atividades individuais. Léo Pereira não foi a campo por conta desse problema físico, então deve ser sim um desfalque na equipe rubro-negra para pegar o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, que prepara a mudança do esquema tático, o técnico Maurício Barbieri prepara aí uma mudança para poder encarar o Flamengo. O Vasco, lembrando, só disputa o Campeonato Brasileiro. Teve uma semana literalmente de descanso. Só jogou no último sábado, lá no sábado passado. Treinou de domingo a segunda. É isso mesmo. Se preparando para esse duelo com o Flamengo. O Flamengo vem de um jogo aí muito cansativo, não só na parte física, também na parte mental. E o Vasco, através aí dessa preparação, resolveu mudar o esquema tático e vai a campo com Léo Jardim, são 3 zagueiros, galera. Léo Jardim no gol, Miranda, Capasso e o Léo é o famoso Léo Pelé, que quer ser chamado de Léo apenas. Aí o meio de campo, Jair, Galarza, Pumita, Piton, Alex Teixeira e a dupla de ataque sendo formada por Pedro Raul e Orelhano. Orelhano, inclusive, entrando na vaga do Gabriel Peck, que vinha se destacando, inclusive nos jogos aí do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco. O Peck deu muito trabalho ao Flamengo. Então, o Maurício Barbieri, portanto, mudando o esquema tático para preparar aí o time para encarar o Flamengo. Fica aí a informação para vocês. E hoje, galera, hoje o Flamengo e Vasco vão encerrar a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira. Hoje, depois de todos os resultados, o Flamengo está
nona colocação com 13 pontos ganhos. O Botafogo é o líder com 21 e o Palmeiras, que ganhou do Curitiba, chegou a 19. Eu venho falando aqui que o Palmeiras é o grande rival do Flamengo nessa briga pelo Campeonato Brasileiro. Não vou me basear no Botafogo, porque eu acho que o Botafogo, em determinado momento, vai perder a liderança até mesmo para o Palmeiras. Não vejo o Botafogo brigando pelo título até o fim do Campeonato Brasileiro. Então eu acho o seguinte, o Flamengo precisa vencer para continuar ali correndo atrás do Palmeiras. Hoje são 6 pontos de diferença. Se o Flamengo perder, continuará sendo 6 pontos. É muita coisa. Não dá para dar mole. Tem que vencer o Vasco, abrir o olho, porque Campeonato Brasileiro é isso. Quando você menos espera, ó, o rival já está lá em cima. Ano passado foi isso. Quando o rival chegou, já era tarde demais. O Palmeiras já tinha feito muita pontuação, uma gordura muito boa para poder ser campeão. Enfim, agora é torcer para o Flamengo diante do Vasco e ver como que será esse jogo. Espero que o Flamengo repita uma boa atuação, lembrando que o Flamengo tem 7 jogos de invencibilidade na temporada, tá? 4 vitórias e 3 empates. Vamos ver se consegue o 8º jogo de invencibilidade. Falando um pouco agora de mercado da bola do Flamengo, é o seguinte, o Flamengo que está em busca aí, prioriza a contratação de um volante, que no caso é o Alan do Atlético Mineiro, também tenta a contratação do De La Cruz, o meia ali, uruguai do River Plate, isso você já sabe, mas o São Paulo também quer a contratação de um zagueiro destro, ou seja, um zagueiro que joga com a perna direita pelo lado direito. Poxa, Vene, ele tem Pablo e Rodrigo Caio, gente. Esses 2 jogadores, eu afirmo para vocês, se chegar na proposta, o Flamengo libera. O Flamengo libera. O Flamengo entende que o Pablo não foi uma contratação hoje que deu certo. O Pablo é um baita jogador, é um cara sensacional, treina de uma forma insana, gosta de treinar, corre atrás pra caramba, só que não vai ter oportunidade com o técnico São Paulo. E o Rodrigo Caio, eu não preciso ficar repetindo qual é o problema dele. O problema dele é físico, gente. O Rodrigo Caio não aguenta mais jogar 2, 3 partidas consecutivas. Em algum momento ele vai ter problemas físicos. E o contrato do Rodrigo Caio vai até dezembro. O Flamengo não vai renovar. Pelo Flamengo, o Flamengo liberaria até agora, no meio do ano, nessa janela de transferência. Só que clube vai chegar no Flamengo e vai falar assim, Flamengo, eu quero o Rodrigo Caio. E vocês acham que o Rodrigo Caio vai aceitar qualquer proposta? Tendo um bom contrato até dezembro, tendo a oportunidade de ser campeão? Dificilmente isso vai acontecer. Então a tendência é que o Rodrigo Caio fique até dezembro, cumpra o contrato dele e depois não renove e vá respirar novos ares em outro clube. Já o Pablo tem contrato longo com o Flamengo, tem um salário alto e se alguém chegar e fizer uma proposta, o Flamengo topa fazer negócio. Até porque o São Paulo quer a contratação de um zagueiro destro. E esse zagueiro, ele indicou o Lucas Veríssimo, hoje no Benfica, um zagueiro que ele conhece muito bem, trabalhou com ele no Santos, tá? Está no Benfica desde 2021, passou por um problema aí no joelho sério, uma cirurgia séria, uma grave lesão, mas tem contrato com o Benfica até o meio de 2026, ou seja, bota mais 3 anos de contrato aí, Flamengo. Caso queira contratar esse jogador, tem que chegar lá no Benfica e fazer uma boa proposta para o Benfica liberar, mas é um nome que, sim, agrada ao técnico Jorge Sampaoli, mas isso não quer dizer que o Flamengo irá tentar de fato a contratação. É um nome que está no radar, até porque, repito, a prioridade hoje no Flamengo é a contratação do volante, é o Alan. Vene, tem novidade na negociação do Alan? Não tem. Conversei com o empresário dele hoje, inclusive domingo, e falou, ó, sem novidades ainda, continua difícil, complicado, o Atlético vai esticar a corda o máximo possível, a janela de transferência ainda nem abriu, o Atlético tem o sonho, o desejo de chegar a uma proposta do exterior para eles poderem fazer o Alan no exterior e não no Flamengo ou até mesmo no Palmeiras, times que brigam por títulos no cenário do futebol brasileiro com o próprio Atlético Mineiro. E sobre o De La Cruz é esperar, a proposta já foi enviada, está em mãos dos empresários do jogador que vão levar ao River Plate e aí vai começar a negociação, vai começar o embate, a verdade é essa. Acho pouco provável que o River aceite num primeiro momento, vai fazer uma contraproposta, mas acho que vai chegar uma hora ali que o River vai acabar aceitando, porque o próprio De La Cruz já disse que quer respirar novos ares, quer topar o desafio do Flamengo, entende que é uma boa oportunidade para a carreira dele, até porque ele está no River Plate desde 2017, então é muito tempo dentro do clube, ele não vai renovar o contrato dele atual, que vai até 2025, ele quer jogar no Flamengo assim como o Alan, já disse o Atlético Mineiro que quer jogar no Flamengo também. Então é esperar, as negociações estão em andamento.
Valeu, galera. Uma ótima semana a todos. Um beijo, forte abraço e fui.